Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Proprietários racistas ameaçaram uma mulher negra em sua residência, mas se arrependeram amargamente. Aissa Johnson, uma mulher negra de 32 anos, tinha acabado de conseguir um promissor cargo em marketing digital em uma grande empresa de Chicago. O novo emprego representava mais do que uma mudança de carreira, era o ápice de anos de sacrifício, estudo e bicos para financiar seu sonho. Após meses de busca, ela finalmente havia economizado o suficiente para alugar um lindo apartamento em um conhecido bairro residencial, Lakeview Heights, um lugar tranquilo e arborizado onde esperava começar uma nova vida. O bairro tinha uma atmosfera tranquila, com ruas ladeadas por árvores centenárias, casas impecavelmente conservadas e vizinhos que cuidavam de seus jardins como se estivessem cultivando um tesouro. Ele ouvirá elogios à qualidade de vida e à segurança do bairro, que contrastavam com sua antiga casa no centro da cidade, onde o barulho e a agitação eram constantes. No dia em que se mudou, o sol de outono banhava as ruas com uma luz suave. Ela exibia um sorriso largo, as caixas carregadas nos braços, ansiosa para cruzar a soleira da sua nova casa. Foi então que passou pelo senhor e pela senhora Whitmore, os donos do prédio. Ambos eram mais velhos, elegantemente vestidos, com uma postura rígida que impunha respeito. A senhora Whitmore usava um tailleur simples, com os cabelos grisalhos presos num coque elegante. O senhor Whitmore usava um tailleur conservador, e os olhares frios deles fixaram-se nela com uma intensidade que de repente fez o sorriso de Aissa sumir. A reputação deles no bairro era bem conhecida. Eram rigorosos com as regras, mas mais importante, seus vizinhos sussurravam baixinho que eram intolerantes, às vezes até abertamente racistas. Aissa sentiu esse peso nos ombros desde o primeiro olhar. Uma estrangeira, naquele refúgio de paz. Essa não era a imagem que tinham de seus moradores ideais. Os primeiros dias passaram sem grandes incidentes, mas um desconforto surdo se instalou. A princípio, Aissa se convenceu de que era imaginação sua, ou nervosismo natural de qualquer mudança. Mas rapidamente os pequenos sinais se acumularam. Certa tarde, enquanto passeava com seu cachorro Bailey, um labrador carinhoso, ela encontrou o senhor Whitmore no quintal. Sem aviso, ele a chamou com a voz gélida. Seu cachorro late muito alto. Algumas pessoas aqui apreciam o silêncio, então você deveria levar isso em consideração. Aissa se desculpou, explicando que Bailey tinha acabado de chegar e que a situação seria resolvida em breve. Mas a repreensão parecia menos relacionada ao barulho do que a ela. Por sua vez, a senhora Whitmore desempenhou um papel mais insidioso. As contas de luz e água frequentemente atrasavam, colocando-a em situações constrangedoras, como se alguém estivesse tentando perturbá-la. E se um barulho durasse mais de 10 segundos, uma gargalhada, um vizinho passando, ela recebia uma reclamação, enquanto outros inquilinos podiam festejar sem que uma palavra sequer fosse dita. Certa noite na reunião anual dos condôminos, enquanto Aissa esperava criar afinidade e demonstrar boa vontade, a senhora Whitmore disse algo que pareceu uma facada. Algumas pessoas realmente não sabem como se comportar em um bairro como o nosso. A voz era baixa, quase um sussurro, mas claro o suficiente para que todos os presentes ouvissem. Os olhares se voltaram para Aissa, que sentiu uma mistura de vergonha, raiva e tristeza tomar conta dela. Era um ataque direcionado, uma mensagem clara de que sua presença era perturbadora. Aquela frase ecoou em sua mente por um longo tempo. Ela sabia que não era a única a vivenciar essas microagressões, mas isso não diminuía a dor. Pela primeira vez, o sonho de um lar tranquilo vacilou, abalado pela realidade do racismo sutil, porém poderoso que permeava aquele lugar. Numa noite de outono, enquanto o céu escurecia rapidamente e as ruas de Lakeview Heights se esvaziavam gradualmente, Aissa voltava tarde do trabalho. Ela havia passado um longo dia gerenciando um projeto complexo, e o cansaço era evidente em seus passos um pouco pesados. O crepúsculo lançava uma luz alaranjada nas fachadas das casas, mas uma sombra mais escura a aguardava do lado de fora do prédio. O senhor Whitmore estava ali, encostado no portão da frente, de braços cruzados e uma expressão dura no rosto. Assim que Aissa pisou na calçada, ele caminhou em sua direção com passos medidos, o olhar penetrante e frio. Senhorita Johnson, começou ele, com a voz baixa, mas ríspida, quase glacial, é melhor pensar bem no seu lugar aqui. Não gostamos de confusão. Seria do seu interesse ir embora antes que as coisas piorem. O tom não admitia disputa nem discussão. Era uma ameaça disfarçada de conselho, um aviso cruel que ecoava no silêncio da noite.
O coração de Aissa afundou, uma mistura amarga de medo, raiva e tristeza a preenchendo. Não era apenas um aviso, era uma declaração clara e implacável. Ali naquele bairro que ela escolhera por sua serenidade, ela não era bem-vinda. Era uma intrusa, um alvo. No entanto, no fundo dela, uma chama ainda ardia. Aissa não era de se deixar intimidar, muito menos de fugir da injustiça. Este momento, por mais doloroso que fosse, se tornaria o gatilho para uma luta maior. Na manhã seguinte, ela contatou uma organização local, a Justiça e Igualdade, um grupo de defesa que ajuda vítimas de discriminação racial a reivindicarem seus direitos. No primeiro encontro, Aissa detalhou todas as microagressões, o comportamento hostil e a ameaça explícita que havia recebido. A equipe de Justiça e Igualdade propôs um plano: documentar cada incidente, coletar depoimentos de vizinhos, registrar discretamente os comentários dos proprietários sempre que possível e coletar todas as evidências tangíveis. Aissa se dedicou a esse trabalho meticuloso com determinação. Ela anotou cada detalhe, cada palavra ofensiva, e reuniu coragem para conversar com alguns vizinhos, que às vezes se mostraram mais solidários do que ela esperava. Com o passar das semanas, o caso se complicou. Finalmente, com a ajuda da associação, uma queixa formal foi apresentada ao tribunal competente por discriminação racial e assédio. O julgamento foi um momento crucial. A sala do tribunal, solene e fria, estava repleta de rostos tensos. O senhor e a senhora Whitmore, atrás de seus advogados, jogaram a carta dos cidadãos respeitáveis, negando qualquer forma de racismo e alegando que as acusações eram infundadas, até mesmo exageradas. Mas, diante da determinação inabalável de Aissa e das evidências avassaladoras, relatos de testemunhas, gravações, documentos, a fachada dos Whitmores começou a ruir. Qualquer tentativa de minimizar suas ações foi frustrada por evidências concretas, apresentadas com calma e precisão. O juiz, após ouvir atentamente ambas as partes, proferiu seu veredito com seriedade. Os Whitmores foram considerados culpados de discriminação racial e assédio. O tribunal não apenas ordenou uma indenização financeira significativa para Aissa, como também impôs uma medida simbólica poderosa. Os Whitmores foram obrigados a passar por treinamento obrigatório sobre racismo e diversidade, na esperança de corrigir seus preconceitos. Por fim, eles foram obrigados a pedir desculpas publicamente a toda a comunidade do bairro, um ato de humilhação pública para pessoas que se acreditavam intocáveis. Para Aissa, essa vitória foi mais do que um triunfo pessoal. Foi um sinal para toda a comunidade, um lembrete de que a intolerância não ficaria impune. Ela se manteve firme, recusou-se a ser esmagada e fez sua voz ser ouvida onde muitos teriam escolhido o silêncio. A notícia do julgamento e da vitória de Aissa espalhou-se rapidamente por Lakeville Heights, como uma onda quebrando a superfície calma de um lago. A princípio, muitos vizinhos preferiram ignorar a situação. Alguns compartilhavam discretamente os preconceitos dos Whitmores, outros simplesmente temiam o conflito, preferindo a indiferença à coragem. Mas à medida que os fatos se tornaram conhecidos, essa indiferença se transformou em conscientização. Nos cafés, nas calçadas e nos saguões dos prédios, as conversas mudavam. As pessoas agora falavam da força de Aissa, a jovem que se recusará a permanecer em silêncio diante da injustiça. Discutiam também a necessidade de superar velhos rancores e olhar além das aparências e preconceitos. Aos poucos, Aissa se tornou uma voz respeitada, um símbolo de mudança e unidade neste bairro há muito congelado por hábitos e silêncios. Os vizinhos começaram a se aproximar dela, inicialmente de forma hesitante, depois com sinceridade. Alguns buscavam conselhos para entender melhor seu próprio comportamento, enquanto outros expressavam o desejo de participar de iniciativas comunitárias para fortalecer a vida em comunidade. Aissa, ciente do peso dessa nova responsabilidade, envolveu-se de corpo e alma nessas discussões, pronta para construir uma ponte entre os diferentes componentes do bairro. Algumas semanas depois, na reunião anual do condomínio, ocorreu um acontecimento inusitado. Foi a primeira vez que a senhora Whitmore falou em público desde o julgamento. A sala ficou em silêncio, com todos os olhares fixos nela. Com a voz trêmula mas honesta, ela declarou: "Lamento profundamente minhas ações e as palavras ofensivas que disse. Este julgamento me abriu os olhos para meus próprios preconceitos, preconceitos que eu nunca quis ver. Espero poder reparar, pelo menos em parte, o mal que causei a Aissa, mas também a toda a nossa comunidade." O momento era carregado de simbolismo. As palavras da senhora Whitmore, ditas com humildade, não foram suficientes para apagar as feridas, mas marcaram um ponto de virada crucial. A sala aplaudiu não por obrigação, mas porque sentiu a autenticidade desses arrependimentos.
Aissa, sentada na primeira fila, sorriu suavemente. Esse sorriso não era apenas o de uma vitória pessoal, mas o de uma vitória coletiva, de uma possível mudança. Ela sabia que aquela etapa estava longe do fim, mas acabará de romper uma barreira há muito invisível e silenciosa. Os Whitmores, figuras antes rígidas e intransigentes, pareciam transformados. A humilhação pública os forçou a repensar seu comportamento, a abraçar o que muitos na vizinhança já chamavam de uma nova era. Eles se comprometeram publicamente a participar de treinamentos sobre diversidade, apoiar iniciativas locais antirracismo e adotar uma postura de respeito e escuta. Para Aissa, esse acontecimento finalmente significou paz em seu lar. Ela podia andar pelas ruas de Lakeviel Heights sem medo de olhares ou julgamentos precipitados. Ela se manteve firme diante da adversidade, provando que coragem e perseverança podem destruir os muros do racismo. E enquanto as folhas de outono caíam suavemente nas calçadas, Lakeviel Heights parecia pronta para virar uma página, com a esperança de um futuro mais justo, mais humano e mais unido.